Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Vamos aprender um pouquinho mais nesta tarde com a palavra do Senhor, com um tema muito interessante, apenas um tópico que nos fala assim: podemos ter intimidade com Deus como Abraão? Irmão, se fosse para nós falar de toda a vida e de toda a intimidade que Abraão teve com Deus, eu teria que ficar aqui 2 horas falando. Mas de uma forma bem resumida e prática, vamos ver algumas coisas sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 18, versículo 23, a Bíblia nos diz assim: e chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio. Quem estava falando isso era Abraão, fazendo essa pergunta para Deus. Vamos entender aqui um pouquinho sobre a intimidade que Abraão tinha com Deus. Irmãos, Deus conhecia Abraão e o chamou para uma grande promessa. Em Gênesis capítulo 12, nós vamos ver um momento em que Deus chega para Abraão e o chama. Fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei o teu nome, engrandecerei o teu nome, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus havia feito uma promessa para Abraão. E Abraão, ele imediatamente lhe obedece a Deus. Quando nós vemos Abraão obedecendo a Deus, nós entendemos por que Deus tanto abençoou Abraão. Porque a obediência, meus irmãos, ela gera bênção. Quando nós somos obedientes ao chamado, à ordem, ao chamar de Deus, o Senhor nos abençoa. Então seja obediente e atenda à vontade de Deus. Em Gênesis capítulo 17, Deus exige algo de Abraão. O que Deus exige de Abraão em Gênesis capítulo 17? Deus chega para Abraão e diz assim: anda em minha presença e sê perfeito. Irmãos, Deus estava falando para Abraão assim: não tem como ser uma pessoa boa, ser uma pessoa perfeita longe da minha presença. Até nós que estamos na presença de Deus, até as pessoas que vivem na presença de Deus, nós que somos chamados, você que é chamado, você que entregou a tua vida para Jesus, que se dedica em viver uma vida conforme a palavra, você sabe que não é fácil, não conseguimos alcançar a perfeição. Mas Deus estava falando para Abraão: com todas as tuas falhas, com todas as tuas dificuldades, apenas ande na minha presença. Porque é a presença de Deus que vai nos transformando dia após dia. Então Deus fala para Abraão: preciso que você ande na minha presença e tudo vai dar certo. Você é imperfeito, você tem falhas, tem as tuas limitações, mas anda na minha presença. Bem, então vamos andar na presença de Deus, que o Senhor, ele vai transformando a nossa vida aos pouquinhos, dia após dia. Irmãos, em Gênesis capítulo 18, versículo 17, é interessante que Deus fala assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Irmãos, a Bíblia nos fala em Amós que Deus, ele nunca faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Só que Deus se revela àqueles que têm intimidade com Ele. Deus revela aqueles que o buscam, aqueles que se dedicam em buscar, em estar na presença de Deus. Irmãos, Deus, ele veio para Abraão e ele começou a falar para Abraão um plano. Qual que era o plano? O plano de destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Cidades onde o pecado chegou ao extremo e Deus se irritou. Para nós termos aqui uma pequena ideia, eu vou te dar uma prévia do tamanho do pecado que chegou a essas 2 cidades. Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra, por quê? Porque tinha pessoas lá. E Abraão valorizava as pessoas. Quando ele ganha uma guerra contra o rei, ele fala assim, o rei fala assim: pode ficar com o ouro, com a prata, deixa as pessoas comigo. Abraão fala assim: não, pode ficar com todas as riquezas, eu quero somente as pessoas. Então Abraão valorizava as pessoas. Por isso Abraão começou a falar para Deus: mas tu destruirás também o ímpio com o justo? Porque o pecado dessas 2 cidades tinha chegado ao extremo. Abraão tinha ali seu sobrinho Ló, que vivia dentro dessa cidade com as suas 2 filhas, sua esposa e seus genros.
Quando os anjos vêm até a casa de Ló para anunciar a destruição, os homens cercaram aquela cidade porque eles queriam que aqueles homens que vieram ali, os anjos em forma de homens, fossem lançados para fora para eles terem relações sexuais com aqueles homens. Então note o tamanho do pecado que chegou àquela cidade. Irmãos, então esse pecado deles irritou o coração de Deus. E Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Só que Deus não ocultou de Abraão. Deus chega e fala para Abraão o plano dele de destruir a cidade. Abraão começa a interceder e a questionar a Deus. Mas tu destruirás também a cidade. Tu destruirás o justo com o ímpio. Tu destruirás. Tu vai destruir também o justo junto com o ímpio. E Deus fala assim, se você encontrar lá 50 justos da cidade, não destruireis. E Abraão vem conversando com Deus. E Abraão vem falando com Deus, até que Deus fala assim, que não vai destruir a cidade enquanto o justo estiver ali. Quem que era o justo? Apenas Ló e sua esposa, suas duas filhas. Então Abraão intercede pela vida deles. Abraão começa a interceder. Abraão começa a conversar com Deus. Note a intimidade de Abraão com Deus. Não é à toa que esse homem, Abraão, é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Porque Deus veio conversar e revelar o seu plano, e Abraão começa a falar com Deus e explicar para Deus que a cidade estava tomada pelo pecado, mas tinha um justo lá dentro. Irmãos, o clamor de Abraão fez com que Deus mudasse a situação, e enquanto Ló, suas duas filhas e sua esposa não saíram de lá, Deus não enviou o fogo, a saraiva do céu para destruir a cidade. Irmãos, Tiago fala em 5,16 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem lares que ainda não foram destruídos porque tem um justo lá dentro orando. Tem cidades que ainda não foram tomadas totalmente pelo pecado, pela iniquidade, porque tem justos orando. Tem pessoas buscando. Tem pessoas orando, intercedendo e pedindo para que Deus tenha misericórdia. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É Tiago que fala isso, em Tiago 5,16. Irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos ter um contato maior com o Senhor. E como que eu tenho essa intimidade com Deus? Buscando, orando, lendo Bíblia, jejuando, consagrando a tua vida para Deus. Se alimentando das coisas espirituais e deixando as coisas carnais de lado, é uma maneira de nós buscarmos ter intimidade com Deus. Quando nós encontramos, quando nós temos intimidade com Deus, nós conseguimos também ter um relacionamento como Deus tinha com Abraão. Se você quer ser amigo de Deus, comece hoje buscando a presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, colocando o teu coração, a tua vida à disposição do serviço de Deus, serviço do reino, e você vai ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Deus vai começar a se revelar para você de uma maneira sobrenatural, a qual você nunca ainda provou. Mas tome uma atitude, comece a buscar a Deus. Podemos sim ter intimidade com Deus assim como Abraão, só depende de nós colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.